esse trabalho tão importante que a AME organizou. Para todos nós, parabéns para nós que optamos em participar desse banquete na noite de hoje. Aproveitamos então essa grande oportunidade de aprendizado, de encontros, para louvar ao Senhor pelas dádivas, tantas dádivas que nos tem concedido. O fato de estarmos aqui agora com saúde, com força, com ânimo para aprendermos e tentarmos levar para a nossa vida na prática. Orando, Senhor, por todos aqueles que estão em sofrimento, por todos aqueles que estão solitários, se sentindo tristes, saudosos, perdidos, os que estão presos na cadeia, acautelados pela própria consciência, enfim, os que estão agora sentindo qualquer tipo de dor, seja do corpo ou seja do espírito, sejam irmãos nossos encarnados ou desencarnados, sejam aqueles que estão desordenados, desorientados, buscando ainda reajustes, que todos, Senhor, sejam abraçados pelo nosso desejo, pelo nosso pensamento de carinho, de amor e de confiança em Deus e em Jesus, que é o nosso amado Mestre, que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e acharei repouso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Que todos nós, Senhor, estejamos abertos a compreender as palavras do orador da noite de hoje. Que ele seja abençoado e intuído, e que nós estejamos completamente atentos a interpretar da forma necessária, e que todos nós, chegando aqui bem, possamos sair melhores, levando paz a quem quer que nos encontre. Em nome de Jesus, agradecemos e pedimos permissão para iniciarmos a nossa palestra da noite de hoje. Que assim seja. Passo a palavra então para o nosso amigo orador da noite. Meus irmãos, alô? Tá ouvindo? Bota. Tá, né? Abaixo. Abaixo? Abaixo, porque eu preciso pegar o áudio. Alô? Tudo bem agora? Tranquilo, né? Meus irmãos, então, o nosso carinho, o nosso abraço fraternal aos companheiros da Aliança Municipal Espírita de Cataguases, a todos os companheiros do Ideal Espírita que aqui estão conosco. Agradecemos a gentileza do nosso companheiro Hércules, né? Que tão bem trouxe para nós essas maravilhas, suas composições, composições que nos levam a refletir, a formar quadros mentais positivos, bem como a nossa irmã que fez a prece, mais ainda auxiliou nesse quesito de ambiente fraternal em que a gente se encontra mergulhado. Fora ainda a presença dos benfeitores espirituais que regem os destinos do movimento espírita nessa cidade, bem como aqueles anjos tutelares de cada um de nós. Então, nosso abraço carinhoso, e nada melhor do que a gente falar alguma coisa de Jesus, como foi dito pela nossa irmã. E hoje, o que nós vamos abordar é uma passagem muito conhecida, o paralítico de Cafarnaum.
Alguém se lembra mais ou menos como ocorreu isso? Paralítico de Cafarnaum. Eu posso... Onde que está? Apareceu meu nome, que bom. Então, vamos lá. Essa palestra, é engraçado que não existe o acaso, né? E eu estava pensando justamente nessa passagem de Jesus e fazendo algumas reflexões, eu me deparei com um artigo, um artigo do José Argemiro da Silveira, da cidade de Ribeirão Preto, fazendo as mesmas reflexões que eu fazia. Só que eu intercalei mais alguma coisa e peguei uma outra ideia do caminho, verdade e vida de Emmanuel. Então, nós misturamos alguma coisa e vamos ver o que a gente conseguiu falar. Lembrando que se a gente for estudar essa passagem mais a fundo, ela fala muito da nossa existência atual. Não é apenas a cura de alguém paralítico. Ela tem outras ilações e outras conotações. Então vamos lá. E vieram... Estou atrapalhando alguém desse lado aqui? Tá. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 amigos. Alguém pode até fazer uma conjectura, se foram 4 amigos, por que ali só tem 3? É porque o quarto é que estava tirando a foto, então por isso que não... Então vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 amigos. Então, daqui a pouco eu vou falar aqui e adiantar aqui. Tem que ter um controle motor muito grande. E não podendo aproximar-se dele, ou seja, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Marcos, capítulo 2, de 13 a 12. Então, recapitulando, existia um paralítico na cidade de Cafarnaum, e ele ficou sabedor que Jesus ia estar numa das casas que ele usualmente usava como um local de pouso, para pernoitar, então para ensinar. E esse paralítico queria ser curado. Então ele... Alô? Passa tudo. Fez uma maioria. Alô? Alô? A voz ficou até diferente. Então, ele queria ser curado, porque
que ele ouvira dizer que Jesus curava cegos, estropiados, coxos, obsidiados. Então, ele resolveu procurar Jesus e pediu ajuda a 4 companheiros. Mas ao chegando próximo à casa onde Jesus estava, ele percebeu uma multidão. E ele não conseguiria entrar normalmente pela porta. Então o que ele faz? Os amigos levaram com a porta lateral, que antigamente as casas na Judéia tinham uma escada lateral que dava para um terraço. E esse terraço era muito fácil de você trabalhar, porque ele não era fixo. Então abriram o terraço, porque lá não chovia muito. Então as pessoas ficavam mais no terraço que dentro de casa. Baixaram, com cordas aquele companheiro. Jesus, vendo a fé daquele companheiro, disse que os pecados estavam perdoados, e ainda mais, apesar da negativa e da zombaria dos fariseus, ele disse: é muito fácil dizer perdoados estão teus pecados. Eu, porém, digo mais ainda: levanta-te, toma o teu leito e anda, e vai para casa. Então essa, em resumo, seria a passagem. Agora, a gente observa que nessa passagem tem alguns pontos que eu vou fazer uma ilação, uma correlação para o nosso estudo. Primeiro, a gente está falando sobre o paralítico de Cafarnaum. Hoje eu vou falar do paralítico espiritual. E tem o paralítico do corpo, que era o da narrativa, temos a cama, temos a multidão, temos os amigos, temos as portas laterais, temos todo um conjunto de coisas para a gente trabalhar. Então, em primeiro lugar, Cafarnaum. Cafarnaum, toda vez que eu leio, pelo menos particularmente, alguma coisa do Novo Testamento, eu sinto uma vibração diferente quando eu ouço essa palavra Cafarnaum. Porque Jesus esteve tantas vezes lá, eu nunca estive, mas assim, em nível consciente. Mas nas leituras me vem uma doce lembrança de alguma coisa. E eu procurei saber de Cafarnaum, que se situa-se nas margens do lago de Genezaré ou Tiberíades. Lá tinha uma sinagoga, como todas as cidades da época tinham uma sinagoga. Possuía uma coletoria de impostos, uma alfândega. Se tinha uma coletoria, Jesus convidou um para trabalhar com ele. Quem foi? Olha a importância. Levi, Mateus, exatamente. Ele foi convocado, ele trabalhava nessa coletoria. Então não era uma cidadezinha, porque havia um aquartelamento de uma centúria romana. Tinha um centurião e 100 soldados. E o que acontece também nessa ocasião? Houve um fato interessante em que Jesus cura quem? Filho do centurião. Vocês se lembram disso? E outra, existia um porto de pesca e respectivo mercado de peixes. Vamos lembrar que na época de Jesus o máximo de habitantes não chegava a 1.800 pessoas. Mas 1.800 pessoas para aquela época era uma cidade muito grande. Não vamos falar de Jerusalém, mas a importância, essa importância de ter uma centúria romana é porque era estrategicamente para o governo romano aquela posição geográfica. Então tinha um aquartelamento de soldados romanos lá. As curas que Jesus fez em Cafarnaum. Alguém se lembra mais, sem ser o filho do centurião e o nosso paralítico? Alguém se lembra mais de algum? O lunático tem, mas não foi ainda em Cafarnaum. Mas qual? Isso vai cair no Enem, viu, gente? No final do ano, vocês pisam, não sei. Vamos lá. Cura de um endemoniado. Pode ser esse lunático que você falou. Cura da sogra de Pedro, que algumas más línguas disseram que Pedro não gostou muito dessa atuação de Jesus, mas infelizmente, no caso aqui. Cura de um leproso.
cura do homem com a mão ressequida, cura da mulher hemorroísta, lembra-se? Todas essas foram em Cafarnaum. Cura da filha do chefe da sinagoga, cura do servo do centurião e, finalmente, a cura do paralítico de Cafarnaum. Só para a gente ter uma pequena noção da importância dessa cidade, tanto em termos materiais, como era a sede principal das atividades de Jesus. Então nós vamos falar do paralítico espiritual. Muitos de nós, a nossa companheira na prece, parece que ela estava imersa na psicosfera da nossa palestra. A gente traz situações na vida da gente que se apresentam como baques, como notícias inesperadas, como situações de afastamentos afetivos, com doenças, etc., que causam um impacto tão devastador na nossa vida, porque aquilo que causa impacto nos joga para baixo. A gente fala uma expressão, parece que o chão se abriu. É uma notícia de um exame rotineiro que traz uma preocupação maior para o médico, ele começa a pedir novos exames, ou então é uma relação afetiva que se rompe de uma forma inusitada, ou então é um acidente, é um desemprego, enfim. Isso causa em cada um de nós reações diferentes, segundo o nosso conjunto de crenças e valores. Mas a pessoa que não tem muito bem consolidada em si aquilo que a gente estuda nos evangelhos e na doutrina espírita, ela se sente impactada e dá uma paralisia espiritual. Ou seja, a pessoa não se move, ela fica no estado catatônico, paralítico, não sabe como resolver isso. Então, não luta por modificar-se, adota posturas do tipo: ah, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Eu sou desse jeito, quem quiser ficar comigo vai ter que ser assim. Essa pessoa que pensa assim, espiritualmente, é uma pessoa paralítica. Então, vocês estão entendendo a relação que eu estou fazendo do paralítico físico com o paralítico espiritual? Que o paralítico espiritual, ele pode mexer as pernas, andar, caminhar, fazer ciclismo, jogar vôlei, mas ele está paralisado espiritualmente. Ele não consegue mover para frente, ele não consegue adiantar o seu processo natural. Então, só atende a dimensão material. O paralítico espiritual, ele só tem um foco, a dimensão material. Quando essa dimensão material é sacudida, ela é solapada, ele se perde, porque ele não tem a base necessária, que ela não está edificada sobre rocha. Né? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será igual ao homem nécio que construiu sua casa sobre areia e não sobre a rocha. Então, o que acontece? A pessoa que calca a sua vida na dimensão material, qualquer coisinha que abala essa estrutura, ele se perde. Ele se perde tanto que é muito comum, eu acho que alguns companheiros aqui já tiveram essa experiência, de que quando parentes ou amigos desencarnaram, os familiares nos procuram pelo fato de sabermos a nossa posição de espíritas e perguntam agora: para onde que ele foi? Será que eu posso falar com o meu amigo que morreu, minha esposa, meu filho? Como é que eu faço para conversar com ele? Será que você pode pôr o nome dele? Quer dizer, há aquela ânsia de querer conversar com aquela pessoa que se foi, porque para ela essa coisa é inusitada. Morreu, para onde que foi meu ente querido? É porque a pessoa não tem o chão, não tem a base do entendimento. Nós sofremos também com a dor, com a separação, com a saudade, mas tem pessoas que não têm esse conhecimento, se desesperam. Aí essa pessoa entra numa paralisia espiritual. Ela não passa mais a viver o dia a dia, passa a viver de lembranças, cultua o quarto da pessoa amada com seus pertences, começa a fazer visitas aos cemitérios e procura notícias
e aceita qualquer garrancho como se fosse a assinatura do filho ou do esposo, da esposa, etc. É um tipo de paralisia. Eu dei um exemplo só. Não sei se vocês já passaram por essa situação, de alguém procurar um de vocês para querer saber como que faz para conversar com o ente que desencarnou. Comigo várias vezes. Então, nós estamos falando da cama, a cama ou catre, ou a maca onde estava o paralítico. A cama pode ser também considerada como aquela pessoa que está em consciência de sono. Quem estuda psicologia vai entender disso. A pessoa tem um nível de consciência dela de sono. Ela não está acordada para as realidades espirituais. O foco dela são as coisas materiais. E a cama é um instrumento necessário para dizer que a pessoa está em consciência de sono. Se bem que tem muitas pessoas que dormem sentadas, né? Então, a cama pode fazer uma simbologia da nossa consciência de sono. Então, nós não estamos muitas vezes paralisados fixamente ou fisicamente, dormindo numa cama, mas a nossa comodidade torna-se uma cama através da qual nós nos paralisamos. Essa é a zona de conforto. A zona de conforto é uma coisa que dificulta a nossa evolução. A zona de conforto significa a mesmice, a rotina. Quando eu saio da rotina, da mesmice, eu estou saindo da zona de conforto. Mas isso me custa, porque eu estou atrelado ainda a situações de quê? De hábitos, a situações de anterioridade, de costumes. Então, nesse caso, como eu não tenho espaço mental para as coisas espirituais, eu fico vinculado às questões da minha zona de conforto. Não faço isso, não faço aquilo. Um exemplo de zona de conforto. Você fala com uma pessoa amiga que você vai na reunião e a pessoa fala: Ô Vitor, põe meu nome lá. Não sei se já aconteceu isso com você. Já aconteceu? Então põe meu nome lá para mim. Eu falei: mas para quê? Não, para fazer uma vibração para mim. Eu falei: gente, você pode fazer uma prece. Ele falou: não, você é assim com os guias, porque você faz palestra, você estuda, então eles vão te ouvir muito mais que eu. Olha o raciocínio. Então essa é a zona de conforto. Então você fala: então, quando for às 20 horas, quando a gente começar a reunião, você também faça a sua prece. Não, eles não vão me ouvir. Ou seja, eles jogam o problema todo em cima de você, falam o que estão sentindo para você fazer uma prece para ele ser medicado. Quer dizer, a pessoa não quer fazer nem fazer uma prece, os outros é que tem que fazer uma prece para ele. São exemplos rasteiros, mas só para ficar guardado dentro de nós. Então, o que ocorreu com um paralítico físico? Ele desejou ser curado, porque ele chegou à conclusão que ele não gostaria mais de ficar assim. E se tinha oportunidade de ser curado, e Jesus ali estava, por que ele não foi atrás? E ele assim fez. Voltando para o paralítico espiritual, sofre alguma coisa, se percebe agora que sem uma ajuda externa ele não vai conseguir, então ele procura sair da zona de conforto, ou sair da consciência de sono, e deseja ser curado daquilo que está acontecendo com ele espiritualmente, o que já é um progresso. Esse desejo de ser curado, ele pode ser detonado a partir de uma reflexão, de uma música. Se a gente prestar atenção na letra das músicas dele, eu vou ver que tem sentido, tem início, meio e fim, tem uma mensagem embutida naquilo. E essa música, além dos acordes, ela tem a mensagem. Então uma coisa se casa com a outra, às vezes ouvindo a música, ouvindo a palestra, lendo uma mensagem antes de começar a palestra, isso detona uma abertura no psiquismo da pessoa ou do paralisado espiritual, e ele começa a pensar:
E ele deseja ser curado. Ele fala, meu Deus, há quanto tempo eu estou nessa? Eu não consigo. Ou então conversando com amigos, ou então passando pelo atendimento fraterno. Tudo isso vai colaborando, porque cada um tem seu modo de agir, de reagir e de acordar. Ninguém acorda na mesma hora, ninguém se conscientiza no mesmo instante. Isso é fruto de muita pesquisa, é fruto de muito pensar, é fruto de muito viver. Então, certamente fruto de uma reflexão ou de um processo que a dor física entra. E aí nós vamos falar mais um pouco qual é o papel da dor, né? Provocando pensar sobre a origem do ser, do destino da dor, esse paralítico espiritual procurasse Jesus para a cura. Então, só procuramos infelizmente Jesus quando a dor nos visita. Pode reparar, a gente de vez em quando devia fazer um spa no hospital. Por quê? Porque quando nós estamos no hospital, as nossas máscaras caem, as nossas defesas se abrem, a gente se vê tal qual a gente realmente é. Frágil, pequeno, inseguro. A pessoa que é muito vaidosa, muito orgulhosa, ela vai sentir uma dificuldade imensa quando não tiver nenhum familiar perto para um enfermeiro trazer um copo d'água, ou para lhe trocar a roupa, ou para levá-lo ao banheiro. Coisas que a gente normalmente faz sem necessidade de ninguém. Mas quando eu tenho um amigo, ele teve um aneurisma, então ele está impossibilitado de mexer a perna. Então ele falou, o mais duro, Vitor, é você pedir para as pessoas te higienizarem. Ele que era... A gente observa, aí que a gente vai entender que tem pessoas que auxiliam a gente a fazer isso, que tem outras pessoas que passam por essas necessidades. É só a dor com seu aguilhão forte que faz a gente quebrar essas amarras, essas crostas que a gente tem de defesa, para a gente sentir que a gente não é aquilo que a gente julga que é. Então, quando não há mais nada, lembrando mais uma vez, olha como é interessante a prece dela, como que eu recorro. O chamamento de Jesus, vinde a mim. Aí esse convite de Jesus perpassa o nosso cérebro, porque a gente está ali sem saber o que fazer. A quem recorrer? Aí Jesus, vinde a mim. Aí a gente vai. A gente deseja ser curado. E o papel da dor. Esse é o papel da dor. Os benfeitores falam que a dor tem o mesmo papel, por exemplo, do fogo na argila, que o oleiro trabalha para transformar essa argila num vaso. Ou a mesma coisa que um cinzel, que vai lapidar aquela pedra bruta para que aquela massa informe possa surgir uma estátua de magnífica beleza. Ou então o fogo. Se você pegar um vergalhão de 2 polegadas e tentar vergá-lo, você não vai conseguir. Mas se você colocar fogo naquele vergalhão, facilmente você dobra. A dor tem esse papel. Tirar o nosso orgulho, a nossa fatuidade, nossa veleidade, nossa empáfia, para a gente possa se julgar como outro qualquer, e não o bambam, ou o bambambam, ou o rei da cocada, não é? Então, esse é o papel da dor. A dor, sem a dor, a gente não evoluiria. Não evoluiria. Porque quando a gente está com dor, a gente começa até a negociar com Deus. Não sei se já aconteceu isso com você. Ah, mas se eu sair dessa, eu vou me dedicar ao espiritismo, eu vou dedicar à linha de evangelização, eu vou dar passe em todo mundo na rua, eu vou sair dando passe em todo mundo, eu vou fazendo aquilo, vou fazendo isso. Melhorou, esquece de tudo. É na hora do aperto que a gente
vai lembrar do nosso psiquismo. Aí que a gente vai entender a questão da paralisia espiritual. Não é? A gente promete tantas coisas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer campanha do quilo sempre. Aí depois vai faltando, depois nem 1 quilo de feijão dá, nem batata, esquece. Melhorou? Se voltar a enfermar, vai voltar tudo de novo. É o que Jesus falava. Que dê os outros 9 que eu curei. Só um voltou para agradecer. E onde estão os outros 9? Certamente voltarão a enfermar. E Jesus é o curador. Por quê? Porque ele é o tipo mais perfeito. E ele já havia dado mostras disso como uma forma de sedimentar a posição de que ele era o enviado previsto nas situações anteriores pelos profetas. E ele curava. E todos que ele curava, ele não curava porque ele queria, é porque os que estavam sendo curados já tinham contemplado a sua cota de necessidade expiatória. Porque ele não podia curar alguém que ainda estivesse em dívida. E o único que ele curou a respeito disso foi o nado servo, é que ele não precisava, ele veio só para que Jesus manifestasse o poder dele. Ele não precisava ser servo, mas no entanto ele veio com esse compromisso. Depois vocês estudam lá o nado servo. Os ensinos de Jesus se impunham como medida salvadora para sair do imobilismo em que encontrava. Porque Jesus tem de bom ânimo, no mundo tereis tribulações, eu sou o caminho, bem-aventurados, brilhe vossa luz, que fazeis de especial, vós sois Deus. Então Jesus tem uma série de situações em que ele coloca que nós somos capazes de sair das situações difíceis e ir ao encontro. Podeis fazer muito mais se vós quiserdes. O querer é poder. Então ele acena para os paralíticos espirituais possibilidades inúmeras, desde que a pessoa saia da sua zona de conforto, da sua consciência de sono, dorme para as coisas espirituais. Não estou querendo dizer que as pessoas que dormem para as coisas espirituais são más, não. Elas são inconscientes desse processo. Querendo dizer que elas são más, não. E os amigos fiéis que ajudaram aquele companheiro paralítico a chegar até o telhado e colocá-lo em frente a Jesus, quem poderiam ser esses amigos fiéis na questão do paralítico espiritual? Poderiam ser os nossos benfeitores, podem ser os nossos amigos mesmos. Para quê? Porque ele sabe que não estará sozinho. Amigos encarnados e encarnados, auxiliando esse companheiro a vencer a multidão. E falar em multidão, como que a gente pode fazer uma ilação do paralítico material tentando chegar a Jesus e tinha uma multidão? O que seria essa multidão? Como que a gente poderia transformar essa multidão, fazer uma metáfora disso, no caso do paralítico espiritual? Hein? Orgulho, dificuldades, mas o que? É isso mesmo, vamos? Egoísmo, mas tem alguma coisa mais profunda. Comodismo, hein? Hábito, muito bem. Essa multidão significa os nossos condicionamentos ancestrais, os nossos hábitos, os nossos comodismos, isso tudo que vocês falaram. Porque toda vez que eu quero procurar Jesus para ser curado, existe o que entre eu e Jesus? Uma multidão. Essa multidão simboliza o quê? Eu vencer essa dificuldade, vencer esse hábito, vencer esse condicionamento. E como um condicionamento é uma segunda natureza, é difícil
Então, mas o que o paralítico físico fez? Achou uma rota diferente, alternativa. Ele procurou uma escada lateral. Então, esses companheiros que são os encarnados e desencarnados nos levam para a gente romper essa questão da multidão. Deixa eu até colocar aqui, depois eu volto. O impedimento da multidão. Quando a gente começa a vivenciar Jesus, a multidão dos nossos condicionamentos aparece e os atavismos impedem da gente ter conversa. Então a gente não tem força suficiente, não tem a vontade para a gente sair da zona de conforto. Vontade, poder, coisa impositiva para vencer a força gravitacional do passado. Se eu pegar isso e jogar para o alto, o que vai acontecer com ele? Hein? Por quê? Tem uma lei da gravidade. Cai a 10 metros por segundo. Então, a Terra passa a ser, para cada um de nós, um condicionamento. Eu tento parar de comer, fazer dieta, mas aí qual é a lei que me pede? É a lei da gula, é a lei de você não poder olhar nenhuma vitrine quando você passa perto de uma doceria ou qualquer coisa. Aí está a razão, porque toda grande dieta começa sempre em segunda-feira. Por que não começa no final de semana? Porque a gente fala o seguinte: eu vou enfiar o pé na jaca, fraternalmente falando, espiritualmente falando, nesse final de semana, porque na segunda-feira eu vou virar um marciano, eu só vou me alimentar de folhas, vou virar um manduruba. Então começa, é uma saladinha aqui, meio pedaço de tomate ali, a pessoa se sente levinha. Na terça-feira também, é um franguinho ali e tal, outra uma coisa, um tomate, e vai assim, vai chegando na quinta-feira, ele já vai ficando verde, a pessoa pensa que ele está com, né? E ele não pode passar perto de nada, porque se alguém falar com ele picanha, ele desencarna, então tem que fechar. Por quê? Porque o automatismo dele, se falar em picanha, aliás foi Pavlov que fez isso, né? Ele começa a salivar, daí chama reflexo condicionado. Não pode falar em nada, um pastelzinho e tal. Aí alguém, um espírito de porco, chega sempre perto da pessoa e fala o seguinte: fulano, mas você parece que está sem saúde, vamos lá comer um negócio, não, estou de dieta, então, mas você vai morrer assim. O que acontece? Aí a gente fala: ó, fulano, como um torresminho. Ele fala: não, mas aí começa aquele, sabe, está tão sequinho, a gente fala assim, está tão sequinho, não vai fazer mal. Aí ele experimenta, volta filho. Eu estou falando da dieta. Agora imagina a pessoa que frequenta uma água. A força de vontade violenta que tem que ter para tirar essa coisa química que está no organismo, e a perseguição espiritual que faz dessa pessoa encarnada um verdadeiro copo. Tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita garra. Essa é a paralisia que eu estou me referindo. É o tipo de paralisia, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. O nosso passado, por exemplo, fala mais alto quando a gente quer melhorar. A gente não consegue falar mentira, adulterar, maledicência, ódio, raiva, inveja, perdão. A gente não consegue, porque tem toda uma multidão que me impede de eu me aproximar daquilo que Cristo falou. Então eu tenho que procurar um caminho alternativo. E a multidão também pode ser também os nossos companheiros do passado, que refreiam todo o nosso processo de querer progredir. Porque muitos de nós, a gente faz parte de comunidades espirituais cujos componentes dessas comunidades não querem que a gente saia do bando.
Eles querem que a gente permaneça com eles. Quando alguém tenta melhorar, eles lançam toda uma série de ataques para que a gente volte a falir. Porque, infelizmente, a gente prefere atirar pedra nos outros para que os outros caiam, do que a gente admitir o exemplo do outro e segui-lo. É mais fácil a gente atirar pedra. E aí eu estou fazendo uma simples analogia, por exemplo, com a área de atração da Terra. Para esse satélite ser colocado em órbita, eu precisei de transportá-lo através de um foguete, porque jogar o satélite para cima, ele não vence a camada de atração que a gente estava falando da gravidade. Então eu preciso de um foguete com alguns estágios, 1, 2, 3 estágios. Saiu, lançou um estágio, quando ele chega a determinada altura, o último estágio foi embora, ele não vai ser mais atraído para o planeta Terra. Assim também, é um trabalho de longo prazo, que a gente tem que utilizar o quê? O motor da vontade, o motor da inteligência. Você vislumbrar que você é um ser em processo de perfectibilidade, e que você tem aspirações, que você deve atendê-las, porque a doutrina espírita te faculta você vislumbrar esse ideal maravilhoso, essa probabilidade que nós temos de estar vivendo situações que vão nos permitir habitar mundo de regeneração, e daqui a alguns milhões de anos a gente está em outro. Enfim, me faz sentir que, como eu não vou morrer nunca, cada um de nós vai viver eternamente. Nós nunca vamos desaparecer. Isso deve ser algo fantástico para cada um de nós. Nós vamos trocar de roupa, como daqui a pouco tirar essa roupa, vestir outra, e assim também. Então, quando a gente fala que está saindo de uma zona de conforto, não é para ficar ruim, é para melhorar, para galgar novos postos. Então, nós temos que utilizar esse mecanismo da vontade. Agora pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A pergunta 909. Os espíritos respondem: sim, podemos sim, pelos esforços, vencer as nossas más inclinações, mas fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. A gente não faz esforço, a gente quer que os outros façam esforço por nós. É o caso: põe meu nome lá, faz a prece para mim. Eu não quero ler um livro, não, eu quero ver. Você não poderia falar mais ou menos como é que é a história do livro? Quer dizer, você já leu esse livro? Não. Quanto tempo você leu? 40 anos. Você já leu a série André Luiz? Não. Qual livro da codificação você já leu? Eu li só o primeiro, mas assim, não tinha figura e era muito, a letrinha era muito pequena e não desisti. Como é que você sabe do Espírito? Apenas palestra. Então não tem jeito. Se a gente não se dedicar a extrair aquela maravilha que está contida na doutrina espírita, vai ser difícil. Qual o título que a gente pode dar para essa gravura? Está dando para ver aí, pessoal de trás? O que vocês estão enxergando aí? Mulher sem os braços trocando. Isso, uma mulher sem os braços, trocando o quê? Está vestindo a criança, né? Esta aí, ela é deficiente física, não é? Ela é deficiente espiritual? Não. Por quê? Vocês não conhecem ela? Qual o título que vocês dariam para essa? Opa, opa. Superar, sair da zona de conforto. Quando você fala superar, é você sair de um patamar conhecido para outro
E assim vai, essa é a postura. Se abandona um degrau, ele vai servir de base para o próximo, sentame e faz assim, é superar-se. Ela não se incomodou. Eu estou me lembrando de no Facebook eu recebi uma vez uma mulher que tinha 25 anos. Ela era piloto de jato nos Estados Unidos. Não tinha os dois braços, ela pilotava com os dois pés. Aí ela pôs uma camiseta e escreveu assim: mamãe, sem as mãos. Dirigindo. Lembra aquela brincadeira? Sem as mãos, sem os dentes, né? Mas ela... Como é que ela conseguiu passar na frente de pessoas que tinham os dois braços? Então, inteligência, superação, vontade, garra, ideal, foco, meta. Contornando os obstáculos, né? É o uso das escadas laterais, fé, perseverança, vontade, coragem, desejo de mudança. Se isso não estiver claro em mim, eu não vou usar essas alternativas. A abertura dos telhados da nossa casa mental. E quando a gente, quando o paralítico físico e os amigos abriram o telhado, eles encontraram Jesus lá no quarto. E quando eu abro o meu telhado mental, abro a minha mente, eu tenho uma possibilidade de sair do comum. Eu vou fazer uma revisão dos meus valores e do meu conhecimento, do que eu tenho da vida. Quem que eu vou encontrar dentro de mim? Hein? Sim, mas quando você encontra consigo mesmo, quem que você se encontra? Com quem você se encontra? O homem não desceu pelo telhado, na abertura, ele encontrou Jesus lá e Jesus o curou. Assim, quando eu permito abrir o telhado da minha casa mental, eu vou revisar meus valores, compreender, eu vou começar a compreender a essência do que Jesus falou. E quando eu conheço a essência do que Jesus falou, eu vou me lembrar de Paulo. Paulo chega um momento que ele fala: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele se identificou de tal forma com os ensinamentos de Jesus que ele não tinha vida própria, a vida dele era Jesus. É a mesma coisa. Por isso que ele é o modelo e guia da humanidade. Vocês imaginam a evolução de um espírito do quilates de Jesus há 4,5 bilhões de anos atrás? Ele participou, ou ele foi o mentor da formação do planeta Terra. Ele e outros companheiros. Ele é o governador do planeta Terra. Imagina a evolução desse espírito há 4,5 bilhões de anos atrás. É inimaginável, né? Então, se a gente estivesse frente a Jesus como paralíticos espirituais, o que a gente pediria a Jesus? Pense, cada um, precisa falar. Se a gente tivesse essa oportunidade de ter Jesus na frente, o paralítico espiritual, o paralítico físico pediu para ser curado. Jesus falou: tudo bem, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Agora, se a gente, paralisado espiritualmente, conseguindo vencer a multidão dos nossos atavismos, utilizando a força, a vontade, a coragem, utilizando vias laterais e encontrando dentro de nós, o que a gente diria para ele? O que a gente pediria para ele? Não precisa falar, cada um vai pensar nisso em casa. Ele, percebendo a nossa fé, não deseja punição, a nossa punição, e sim a nossa renovação, a cura interior, não a cura do corpo. Não, ele mesmo falou: não deseja a morte daquilo que erra, sim a extinção do erro. É como se ele falasse para cada um de nós: não se culpe, não se puna, não se castre, perdoe-se e seja curado.
ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, isso tudo que ele sempre está nos evangelhos. E a gente, por um mecanismo de culpa, a gente se pune. Aquele mecanismo de culpa, a gente não consegue se perdoar. Não consegue se perdoar. Eu tenho um amigo, ele ainda está encarnado, ele foi meu sócio. Então um dia, teve um dia que ele veio conversar comigo e falou assim: Vitor, eu acordei hoje de manhã, mas eu achei o mundo uma coisa tão maravilhosa. Eu fiquei olhando os pássaros, eu fiquei olhando as flores, eu comecei a espantar, porque ele não é disso, né? Tudo dele é pragmático, objetivo, tal. Eu fiquei vendo as cores, vendo o céu, tal. Eu estou me sentindo tão feliz, estou me sentindo tão leve, tal. Isso ele foi me dizer, já eram quase 5 horas da tarde. Então meu dia hoje foi perfeito, mas eu estou preocupado. Eu falei: mas o que foi? Algo de ruim vai acontecer. Eu falei: mas por que você está falando? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Eu falei: mas por quê? Não, vai acontecer. Não pode estar tudo tão certinho. Alguma coisa ruim vai acontecer. Ele, inconscientemente, ele estava se punindo, como dizendo a ele mesmo: olha, você não pode ser feliz, porque no seu psiquismo você tem tantas dificuldades que enquanto você não melhorá-las, você não vai poder usufruir da felicidade. Então isso é um mecanismo de culpa que nós trazemos e que nos impede de ser feliz. A gente tem vergonha de ser feliz e acha, quando a gente está feliz, que algo ruim vai acontecer. É esse encontro lá do passado que vem nos alertar: não, você não pode ser feliz, você tem débito. É por isso que Jesus fala: não se culpe, o que você fez está feito. Só que agora você não vai fazer mal a alguém. Você já está consciente do processo. Você hoje já não é mais a mesma criatura. Então não se puna, não se culpe, não se magoe. E não adianta você fazer isso, porque o que você já fez está feito. Então é nessa perspectiva que a gente tem que começar a viver. E não achar, né, que todo mundo está olhando para nós e a gente não merece ser feliz. Não, merecemos mesmo, né? A gente merece ser feliz. Aí vem as palavras: levanta-te. Ele vai falar com cada um de nós. Levanta-te, cada um com suas dificuldades. Ou seja, erga-te, movimenta-te, saia da massacrante rotina das vinculações materiais. Por isso que ele fala: meu reino não é deste mundo. Toma teu leito, ou seja, faz o desapego aos valores materiais, desvincule das vicissitudes do corpo, compreenda a dor como cura espiritual, que eram motivos da paralisia espiritual. Ou seja, toma teu leito significa: pegue suas dificuldades, agora volta para a tua casa, retorne às atividades comuns, agora clarificado por uma nova luz de entendimento, e progrida, mostrando aos seus que nova criatura você é. Vocês conhecem esse nome? Eu conheci ele pessoalmente, lá em Sacramento. Ouvi uma palestra dele. A palestra dele, ele fazia palestra com essa coisa assim, uma coisa deitada. Ele é chamado o gigante deitado, né? Então ele falava com o Divaldo: ô Divaldo, você arrebata as multidões, mas quem sai carregado pelo público sou eu. Porque todo mundo ajudava ele a carregar para ele colocar na Kombi. Tinha uma Kombizinha, ele fazia as palestras, todo mundo carregava ele assim, ia parafusava. E ele não tinha meu pé melhor, não. Ele telefonava para um, pedia cimento para outro. Quantas casas espíritas ele fez, mesmo deitado e cego? Paralítico do corpo, trabalhador infatigado do espiritismo. Resumo: o homem levanta-se espiritualmente, falando, leva consigo ainda as dificuldades para o enfrentamento das vicissitudes da vida. Ou seja, ele toma ele, atravessa a multidão dos seus condicionamentos
e graças à vontade, agora, sem empecilhos, retorna às tarefas da sua vida cotidiana. Volta para a tua casa e dá curso ao seu progresso espiritual, já desperto e consciente. Despertando. Alguém deseja fazer uma pergunta, clarificar alguma coisa? Entenderam a relação que eu queria fazer entre a passagem evangélica do paralítico físico e a nossa paralisia espiritual? Então, passo a palavra a quem está no comando aqui. Agradecendo a todos pela paciência. Nós que agradecemos o Vitor por essa oportunidade e com certeza muitas ainda virão para que nós possamos nos encontrar nessa casa de Jesus. Enquanto o Hércules vai preparando aqui fazendo a técnica da música, né, nós vamos dar algum aviso.